3, 2, 1, valeu! Ho, ho, ho! Fala pessoal, aqui é Felipe Kunrat e este é o Ladaia Política. Aqui nós iremos debater, trazer fatos importantes sobre o que mais relevante acontece no Brasil no meio político, com descontração, com análise, com tese, com zoeira, mas principalmente com informação. Para você saber, nós somos um canal de esquerda que vai se representar desta forma, mas nunca passando por cima dos fatos, sempre tentando mostrar um jornalismo independente que faça uma análise crítica do atual momento do Brasil. E para começar, a gente vai falar daquele momento que estava todo mundo querendo evitar desde o dia 1º de janeiro, a reunião de família. E é por isso que esse é o nosso especial de Natal. Eu vou ganhar uns presentes, meu. Eu tava triafim. Noite feliz, Bolsonaro. E depois desse ano louco, esse vídeo é para você, que tá indo para a reunião de família e vai encontrar o teu vô saudoso da ditadura, ou então aquele tiozão do WhatsApp que espalhou fake news durante toda a eleição e ainda acha que o Bolsonaro é um mito. Quem sabe até mesmo conversar com aquele teu primo que está fazendo uma startup com dinheiro dos pais, usa Apolo, vai sempre na Padre Chagas e votou no Amoedo achando que era a solução para os problemas do Brasil. Esse vídeo é feito especialmente para você. Boa. E realmente o 2019 foi um ano maluco. A gente descobriu que basta perguntar e o PT que todos os problemas do mundo simplesmente desaparecem. Também descobrimos que tem peixe inteligente. Menino tem que usar azul, menina tem que usar rosa. Golden Shower é mania de carnaval. In Fuchs we trust. E o avião presidencial levou 49 quilos de cocaína. É tanta loucura que eu acho que não cabe tudo neste vídeo. E é por isso que a gente separou os principais personagens da política brasileira em 2019 e vai tratar disso a partir de agora. E antes da gente começar essa retrospectiva de 2019, vocês ficam com o vídeo do Ciro Gomes, que representa exatamente todo mundo que já entendeu o que está acontecendo. Bolsonaro é ladrão! Damares, A ministra terrivelmente cristã, que já disse que a igreja deve governar o Brasil, tentando transformar claramente o nosso país numa república neopentecostal. A ministra Damares, que não tem diploma, mas se apresenta como mestre. Ela que também, em evento religioso, comemorou que nenhuma menina estava se masturbando com um crucifixo. Não sei o que ela fazia na juventude. Também, nesse mesmo evento, comemorou que ninguém ofereceu drogas a ela. Claro, Damares, tu é muito chata, ninguém vai querer fazer amizade contigo, nem fumar qualquer coisa do gênero. A Damares, que afirma que Frozen é uma apologia LGBT. E apesar de tudo isso, ainda é a segunda ministra do governo Bolsonaro com a melhor avaliação entre a população brasileira, segundo dados do Datafolha. E aí? Weintraub! Falando de maluco, a gente tem que comentar sobre o ministro da Educação, que, olha, é um personagem à parte. Ele conseguiu cortar metade das bolsas de graduação do CNPq, precarizou totalmente as universidades sem repasse de verbas para as federais, tentando criminalizar quem estuda no Brasil. Também teve momentos de delírio coletivo, eu diria, né? Aquela conta com os chocolates, vocês lembram? Quando o ministro da Educação não conseguiu acertar uma matemática básica, depois fez videozinho com um guarda-chuva para tentar aparecer e justificar as suas ações injustificáveis. Lembrando também que, com o comando do Weintraub, o Enem teve 4 trocas de comando e pela primeira vez na história não perguntou sobre a ditadura. Tudo isso no ministro da Educação, que age totalmente contra a educação. Ele nega, por exemplo, Paulo Freire, que é o maior autor brasileiro citado de maneira internacional. Ele que afirma que há extensas plantações de maconha nas universidades federais. Tudo isso sem prova. Tentou modificar a sua página do Wikipédia utilizando o MEC. Weintraub é maluco. Mas a gente não pode esquecer que ele é o segundo ministro da Educação de Jair Bolsonaro. Vocês lembram do Vélez? Não durou 3 meses, era mais um dos discípulos do Olavo de Carvalho. Só para vocês terem noção de como 2019 foi caótico no que diz respeito à pasta da educação. E o pior, o Weintraub não deve ficar para o ano que vem, já se cogita na boca pequena, nos corredores lá de Brasília, que o Weintraub vai deixar o cargo. E aí, o que vem depois? Se depois do Vélez veio o Weintraub, olha, sempre pode piorar. Ernesto Araújo!
É um dos mais dedicados discípulos de Olavo de Carvalho. Adora uma teoria da conspiração, já negou aquecimento global, disse que vivemos a era do globalismo e a todo momento, quando não tem o que dizer, solta um comunismo por ali, afirmando que a América do Sul está sendo invadida pela ameaça comunista. O mesmo Ernesto Araújo, que já disse, por exemplo, que os satélites da NASA não conseguem diferenciar queimadas de fogueiras. Deixou Bolsonaro fazer um discurso absolutamente ridículo na ONU. Teve, inclusive, na ONU, em Nova York, uma fala brasileira negada pela instituição por conta dos seus posicionamentos. Se colocou ao lado da Arábia Saudita nas questões de direitos LGBT. Enfim, um dos malucos, beleza, mais maluco desse governo, o Jair Bolsonaro. Ricardo Salles, cupincha do Amoedo. É o queridinho do mercado, que basicamente age para inibir as instituições de preservação ambiental. Ricardo Salles já é BFF da bancada ruralista, tanto que deu carona para senadores e deputados enquanto se negava a encontrar-se com membros da bancada ambientalista. Ricardo Salles, que foi denunciado por funcionários do IBAMA por colocar entraves na instituição. O IBAMA que multou 30% menos em 2019, mesmo que as queimadas neste ano tenham crescido vertiginosamente. Nunca houve tanto foco de incêndio na Amazônia nos últimos 15 anos como em 2019. No governo de Jair Bolsonaro e na administração de Ricardo Salles, houve o corte de 50% no ICMBio e também 50% no PEV-Fogo. O diretor do INPE avisou. O governo não acreditou. A NASA nos alertou. E aí a comunidade internacional entrou em cena. O G7 nos puxou a orelha através do Macron. O Fundo da Amazônia foi cancelado, tanto pela Noruega como pela Alemanha. Nós tivemos os dois maiores desastres naturais do planeta acontecendo aqui no Brasil em 2019. As queimadas da Amazônia e também o óleo do Nordeste. A propósito, o governo demorou um mês para lançar um ofício de ação nessa questão envolvendo o óleo do Nordeste. As ações da comunidade internacional já começam a ser sentidas. Daqui a pouco, mais sanções serão colocadas em prática contra o Brasil se a nossa política ambiental não tiver uma mudança vertiginosa. Porque o criminoso Ricardo Salles segue caminhando a passos firmes para tentar fazer a maior destruição ambiental que o Brasil já viu. Paulo Guedes. Vendido como a salvação da economia, o neoliberal Paulo Guedes, o Chicago Boy, é uma das figuras mais influentes do governo Jair Bolsonaro. Com a aprovação do mercado, ele vai conseguindo implementar as suas reformas, que basicamente vão deteriorando os direitos sociais dos mais pobres. O Paulo Guedes, que já declarou que não busca a diminuição da desigualdade social em um país onde o 1% dos mais ricos tem a mesma renda dos 50% mais pobres. O Paulo Guedes não está preocupado com isso, tanto é que aprovou a reforma da Previdência. E agora você vai ter que trabalhar até os 65 anos de idade. E no mesmo dia deu isenção de 89 bilhões de reais para o grande agronegócio. Diz que não tem dinheiro, taxa desempregado por isso, para tentar fazer mais renda para o governo, mas, ao mesmo tempo, não se preocupa com os 20 bilhões de lucros trimestrais dos grandes bancos privados do Brasil. Paulo Guedes, que dá essas declarações, taxa desempregados, mas, ao mesmo tempo, isenta os seus amigos. Neymar devia para a Receita Federal, já não deve mais. O velho da Havan conseguiu parcelar a sua dívida de 168 milhões de reais em 115 anos. Já imaginou? Não é para qualquer um. O Paulo Guedes também conseguiu tentar cancelar o DPVAT, que passava bilhões de reais para o SUS, mas o STF não deixou. Basicamente, ele age nos bastidores para tentar fazer com que o Brasil viva um caos social, onde os mais pobres cada vez estarão mais distantes dos mais ricos. E isso é um problema. É uma das principais representações do governo de Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Sérgio Moro, meu super-herói! O superministro, assim intitulado pelo presidente Jair Bolsonaro, ex-juiz de primeira instância que prendeu o então líder das pesquisas eleitorais e de presente ganhou o Ministério da Justiça. Sérgio Moro teve um ano de 2019 bastante conturbado, começando pelas mensagens secretas da Lava Jato. No Telegram, o juiz conversava com membros do Ministério Público, que é altamente antiético e também ilegal em todo o processo jurídico.
Sérgio Moro, que não se importou nem um pouco com algumas das atitudes autoritárias de Jair Bolsonaro durante o ano de 2019, como, por exemplo, a troca do comando da Polícia Federal e também da Receita Federal do Rio de Janeiro. Tudo para esconder a investigação que ocorria em busca de Flávio Bolsonaro e também Fabrício Queiroz. O juiz Sérgio Moro, que tentou a todo custo aprovar o excludente de ilicitude, basicamente uma liberação para a polícia matar e matar bastante a população brasileira, especialmente quem vive nas periferias do nosso país. O juiz Sérgio Moro, que até então não se importou nem um pouquinho com a investigação em cima dos laranjas do PSL, mesmo que a mídia tenha divulgado provas extensivas no que diz respeito a esse caso. Sérgio Moro vive tão alienado, mas tão alienado, que ele deu essa declaração. Aí a gente vai botar uma matéria que tem do Moro dizendo que foi um ano muito bom porque não teve nenhum escândalo de corrupção. Tá. E depois desse silêncio ensurdecedor com os casos de corrupção de 2019, o juiz Sérgio Moro não parece perder a popularidade, principalmente com a classe média brasileira, que ainda o vê como um super-herói nessa luta contra a corrupção, apesar de todas as mensagens reveladas pelo The Intercept Brasil, onde há a clara evidência de que o Sérgio Moro agiu de maneira parcial. O juiz que disse que nunca iria entrar para a política, mas que cada vez mais vai se desenhando como uma figura que pode ser, inclusive, o sucessor do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, há um certo ruído nesse sentido, com uma dúvida no Bolsonaro se o Moro realmente o apoia ou então se ele busca ser uma figura central na política brasileira. O fato é que o juiz Sérgio Moro é uma das principais figuras de 2019 e certamente também será uma das principais figuras de 2020 na política brasileira. Família! O Carluxo é o meu preferido. 01, Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do capitão Jair, é quem teve o ano mais complicado. Desde o início de 2019, Flávio está envolvido em escândalos de corrupção. A COAF apontou movimentações financeiras atípicas no esquema que foi conhecido como rachadinha, onde há o envolvimento de Fabrício Queiroz, amigo de longa data da família Bolsonaro. O Flávio é acusado de desviar dinheiro público através de um esquema que pegava parte dos salários dos funcionários da Assembleia do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro, desde o início do ano, adotou uma postura diferente dos seus irmãos e também do seu pai nas redes sociais. Ficou quietinho, esperando esse processo passar. O problema é que não passou. Agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro aponta todos esses dados e faz mais. Acusa o Flávio Bolsonaro de corrupção ativa. Flávio Bolsonaro, que curiosamente empregava mãe e mulher do miliciano conhecido por chefiar o escritório do crime do Rio de Janeiro. É o elo da família Bolsonaro com as milícias do Estado. Vale lembrar ainda que ele utilizou uma loja de chocolates para lavar o dinheiro desviado do setor público. O problema é que a loja lucrava muito mais durante todo o ano do que na Páscoa. E aí o Ministério Público descobriu. Flávio, que virou apenas Flávio depois de todos os escândalos de corrupção, mas que todos nós sabemos. Flávio é o maior e mais puro DNA de Jair Bolsonaro. Boa! 02, Eduardo Bolsonaro. É claramente o preferido do presidente Jair, é quem o presidente deposita as maiores expectativas. Não à toa que Jair tentou indicar Eduardo para a Embaixada dos Estados Unidos, mesmo que isso fosse contra todos os processos que ocorreram na democracia brasileira. Eduardo tinha como principal trunfo fritar hambúrguer em terras norte-americanas. O fato é que Eduardo sempre foi o elo da família de Jair Bolsonaro com um dos principais idealizadores das políticas de extrema-direita no mundo e também das fake news. O Steve Bannon, que coordenou a campanha de Donald Trump e que deu vários e vários pitacos aqui na nossa eleição em 2018. Eduardo Bolsonaro também foi pivô do principal racha que aconteceu no partido do então presidente Jair Bolsonaro, o PSL. Ele estava numa disputa interna muito forte com a deputada Joyce Hasselmann no que diz respeito à possibilidade de disputa da Prefeitura de São Paulo. Um desacerto tão grande que levou Bolsonaro a sair do PSL para fundar o seu novo partido, Aliança pelo Brasil. Eduardo é o preferido e ele sabe disso. Age nos bastidores, sempre com o ideal de ajudar o presidente, o Jair Bolsonaro, mas principalmente de implementar as ideologias da extrema-direita aqui nas terras tupiniquins.
Tá, e o AI-5, meu, não vai falar? Ah, é verdade. Eduardo Bolsonaro que declarou que por vias democráticas o Brasil não tem solução. Defendeu a implementação de um novo AI-5, caso ocorressem protestos contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Como eu disse antes, não é à toa que ele é o preferido do pai. 03, Carlos, basicamente é o pitbull do papai, um meme em forma de ser humano. Escreve coisas totalmente sem sentido, tanto que recebeu o apelido de Tonho da Lua da política brasileira. Carlos Bolsonaro é o principal comandante das milícias digitais que atacam adversários políticos, atacam jornalistas e tentam implementar o sistema das fake news comandado pelo presidente Jair Bolsonaro. Carlos que, curiosamente, sumiu das redes sociais justamente quando teve seu nome envolvido no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Marielle que foi assassinada há mais de 500 dias e até agora a polícia do Rio de Janeiro não chegou a uma solução. Mas depois que se descobriu que o porteiro indicou a Casa 58 do seu Jair, Carluxo foi lá, fez questão de acessar as provas de um caso em que estava sendo investigado, publicou vídeos nas redes sociais e até agora nada aconteceu. Ele sumiu das redes, sumiu do Rio de Janeiro. E eu tenho muita curiosidade para saber onde está o Carluxo. Quem sabe, finalmente, o Jair tomou consciência e internou ele no hospício. Porque, olha, vou te contar, é cada coisinha que vem de lá que não dá para acreditar. Carlos Bolsonaro, para quem não sabe, é vereador do Rio de Janeiro, né? Um vereador federal, eu diria, porque ele não está nem um pouquinho preocupado com as questões do município. Tanto é que lá, internamente, é conhecido como Mudinho, como Boquinha de Hello Kitty, porque nunca participa dos debates da cidade em que deveria atuar como vereador. Carlos Bolsonaro iniciou um novo modelo de vereador. O vereador federal está mais preocupado em ajudar o pai, em atacar as pessoas nas redes sociais, do que efetivamente fazer aquilo que ele recebe para fazer, que é cuidar da população do Rio. 04, Jair Renan. A novidade da família Bolsonaro, o Jonathan da nova geração, que vai seguindo os passos dos irmãos e também do pai. Ele até agora não tem cargo político, mas é claro que o Jair não ia deixar por menos. Agora tem um cargo no Aliança pelo Brasil, que é o novo partido da família Bolsonaro. A ideia é que Jair Renan seja a imagem de novidade, a imagem de renovação de um partido que cada vez se mostra mais velho, cada vez se mostra mais antiquado. E claro que o Jair não ia perder a mamata que os irmãos já têm. Jair Bolsonaro, o capitão, o que dizer sobre essa figura que ainda não foi dita? Eu já cansei de dizer que ele é racista, que ele é homofóbico, que ele não gosta de pobre, que ele ataca a imprensa, que ele é incompetente e que ele não tem o mínimo preparo para ocupar o cargo de presidente da República do Brasil. Sinceramente, eu já cansei. Tira o peru do forno, meu. Tira o peru do forno, cara. Ah, se fuder, meu.